Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde é dito que um certo modelo de celular desvaloriza 30% ao ano após a sua compra. O consumidor comprou esse celular por R$4.000. A função que expressa o valor do celular após T anos é dada por o valor em função do tempo, é 4.000 vezes 7 décimos elevado a T. Após quanto tempo o valor do celular atinge R$1.000? Sugiro que você pause e tente fazer, depois confira a proposta de solução. Bem, essa é uma questão interessante porque, veja, ele está te dando aí a função, né, do valor, né, em função do tempo, como sendo 4.000 vezes 0,7t. Quem é esse 0,7? Bom, é o 100% que ele custava menos o 30% que ele desvaloriza, foi dito na questão, sacou? Isso vai dar 70%, que é esse 0,7 aí. Esse 4 é o valor inicial, né? Então veja que quando eu multiplico esse 4.000 no primeiro ano, ele vai passar a valer 70% do que valia antes. No segundo ano, eu vou ter que pegar o resultado que estava ali anteriormente e elevar a 2, só que agora não é mais 4.000, né? Ele vai alterando o valor. Bom, o que a gente quer? A gente quer o seguinte, observe, eu preciso, para resolver esse tipo de questão, observar as respostas, todas estão com logaritmo, então eu noto que eu vou precisar resolver essa função ali que foi me dada, né? Essa função exponencial, olha só. E para resolver eu vou precisar da definição de logaritmo. Você lembra o que é logaritmo? Não? Vamos lembrar aqui, ó. Eu digo que o log de A na base B é um determinado valor, né? O logaritmo é o número que eu elevo esse cara para dar o de cima, ó. Então o número que eu elevo esse de baixo, que a gente chama de base, para dar esse de cima, que a gente chama de logaritmo, é o logaritmo. Simples assim. Então se eu tiver, por exemplo, aqui, o log de 25 na base 5, você já sabia logaritmo e não sabia que sabia. Ó. Quem eu elevo o 5 para dar 25? Ah, professor, eu elevo a 2. Perfeito. Se eu elevar o 5 a 2, dá 25. Então você sabe o logaritmo. O logaritmo de 25 na base 5 é 2. Ok? Então, de forma geral, a gente pode chamá-lo de x. E o que a gente está querendo? A gente está querendo saber quem eu elevo essa base para dar o logaritmando. Então, essa associação, ela vale a ida e vale a volta para o logaritmo. Tudo bem? Então, o logaritmo é só uma maneira especial de escrever, né? Olha só, uma função exponencial. Né? É a forma inversa, né? Bom, a gente precisa também de duas propriedades dos logaritmos, tá? O logaritmo tem várias propriedades, mas duas são bem interessantes e a gente resolve muitas questões com essas duas. A primeira delas é a seguinte, olha só. Quando eu tenho o logaritmo de A com uma potência na base B, ok? É muito simples. Esse m, ele desce, ó, mais um poder do logaritmo. Tira o expoente lá de cima, que era uma potência, e transforma num produto. Ó, e aí eu fico aqui com log de A na base B, ok? Como é que a gente demonstra isso? Bem simples, ó. Se eu chamar esse cara aqui, ó, log de A elevado a m na base B, se eu chamá-lo de A já tem, né? Vamos chamar de Z. Pronto. Então, pela minha definição, o A elevado a m será igual a esse cara vem e leva quem está lá para o expoente. Tranquilos, né? Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos chamar esse cara aqui, que é o log de A na base B, vamos chamá-lo de W, ok? Pela minha definição, o que eu tenho? Esse cara vem e leva o W para o expoente. Bom, só vou jogar esse cara aqui dentro, ó. Joguei esse ingrediente aqui no caldeirão, ó. No lugar do A eu vou colocar quem? B elevado a W. Então eu vou ficar com B elevado a W, mas como o A estava elevado a M, eu vou colocar ele elevado a M. Tudo bem? Eu substituo A por B elevado a W. E do outro lado eu tenho B elevado a Z. Ora, potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Eu estou com W vezes M. E do outro lado eu tenho B elevado a Z. Ora, eu posso cortar, não é? Porque para que essa igualdade se mantenha, as bases são iguais. Maravilha. Então os expoentes também precisam ser iguais. Ou seja, W vezes M precisa ser Z. Tudo bem? Mas quem é W? Ah, o W, professor, é log de A na base B. Perfeito. E quem é esse M? É aquele mesmo M lá de cima que a gente estava multiplicando. Isso tem que ser igual a quanto? A Z. Mas quem é Z? Olha lá, ó. É o log de A elevado a M na base B. Como queríamos demonstrar, sacou? Olha aqui, ó. O M veio e desceu multiplicando, ó. Tranquilo, né? Então essa é uma propriedade poderosíssima, né, dos logaritmos. Sempre que você tiver um logaritmo com expoente no logaritmando, ó, A elevado a K qualquer e a base B, ele desce multiplicando, independente de que valor seja, tudo bem? Isso vai ser K log de AB. Então grave isso nas tábuas do seu coração, para nunca mais esquecer. Numa prova, você não tem tempo de fazer essa demonstração aqui, embora ela seja uma demonstração óbvia, trivial, mas você não vai ter tempo para perder, tudo bem? Próxima propriedade é a seguinte, ó, essa é a primeira que eu ia precisar, e a segunda é, quando eu tenho uma divisão no logaritmando, o logaritmo, esse é um dos grandes poderes dele, ele consegue transformar divisão em subtração. Olha só, ó, isso aqui pode ser escrito como sendo log de A na base C, né? Vou colocar aqui na base C, menos o log de B na base C. O que ele fez? Ele transformou uma divisão numa subtração, tá? Esse é um dos poderes do logaritmo. Ele tem superpoderes, ele consegue também transformar produtos em soma. Mas isso é coisa para outro dia. Essa demonstração é bem imediata, porque se eu chamo isso aqui de Z, igual a gente estava brincando na outra situação, e eu tenho aqui que log de A na base B vale Z, pela minha propriedade, a gente sabe o seguinte, vamos colocar o Z do outro lado, né? Já que a gente está no ocidente.
Pela minha definição, esse z vai ter que vir, vou ficar com a sobre b, e ele tem que levar quem tiver lá para o expoente. Não é? Aqui, se eu chamar o log de a na base c de x, de novo, pela minha definição, esse c sobe e leva quem tiver lá para o expoente. Se eu chamar o log de b na base c de y, de novo, esse c sobe e leva quem está lá para o expoente. Pronto, eu só vou jogar esses dois caras aqui nessa sopa. Ó. Em vez de A, eu vou colocar quem? C elevado a x. Sobre B, em vez de B, eu vou colocar quem? C elevado a y. E do outro lado, C elevado a z. Ora, eu estou dividindo potências cujas bases são iguais, a base é C. Ora, divisão de mesma base, eu conservo a base, subtrai os expoentes, não é verdade? E isso me dá C elevado a z. Aí acabou. Porque para essa igualdade se manter, as bases precisam ser iguais e os expoentes precisam ser iguais. Ora, x menos y. Quem é x, você lembra? É o log de A na base C, professor. Quem é Y aqui, ó, você lembra? Ora, olha ele lá, ó. É o log de B na base C. E quem é o Z? Você lembra? Olha lá, ó. É o log de A sobre B na base C. Como queríamos demonstrar. Ou seja, ele transformou essa divisão, olha lá, ó, numa diferença. Tudo bem? Sabendo a definição de logaritmo e essas duas propriedades que a gente acabou de ver, que são muito triviais, e que você agora vai guardar na tábua do seu coração, porque você não vai ter tempo para fazer essas demonstrações na prova, a gente pode atacar a nossa questão. Olha só, eu vou pegar a função que ele deu, né, o valor em função do tempo, é o que eu ali inicialmente, né, vezes 0,7 elevado a t, ok? Se você já estudou matemática financeira, é como se ele estivesse falando o seguinte, ó, o valor futuro é igual ao valor inicial ou o valor presente, tá? Vezes, nesse caso, está diminuindo, né? Então, vezes 1 menos i elevado a n, né? Seria o tempo. Tudo bem? Se você estudou matemática financeira, é a mesma relação, olha aí de onde ela veio. Né? E aí poderia fazer um gráfico, podia brincar com isso aí. Mas não é para esse caso. Vamos lá, pessoal. Ele quer o seguinte, que o valor assuma R$1.000, ó. Então, quando o valor for 1.000, eu vou colocar ele no lugar aqui. E aqui eu fico com 4.000 multiplicando por 0,7 elevado a t. Posso simplificar os dois lados por 4.000? Posso. Se eu simplifico, divido, né, os dois lados do igual por 4.000, o que eu fico? Aqui vai ficar 1.000, cancelando com esses 3 zeros, fica 1. E aqui 4.000 vai ficar só o 4, né, quando eu cancelar os 3 zeros. E do outro lado, o que eu tenho? 0,7 elevado a t. Pessoal, 4 elevado a 1 é 4 elevado a menos 1, né? Posso transformar isso aí, ó. Eu inverto a fração e troco o sinal do denominador. Tudo bem? Estava elevado a 1, fica menos 1. E aqui, 0,7t. Bom, para resolver essa exponencial, eu só preciso jogar o log aí. Eu vejo que todas as respostas estão na base 10, então eu não vou inventar moda, eu vou usar a base 10. Então, log de 4 a menos 1, quando a base é 10, a gente não precisa pôr, é uma convenção, tudo bem? E aqui o que eu tenho? Eu tenho o log de 0,7t, também na base 10. A propriedade que a gente estudou dizia que esse cara podia vir multiplicando, então vai vir menos 1 vezes o log de 4 na base 10. E aqui eu tenho o que? Mesma situação, ele pode vir multiplicando, propriedade que a gente demonstrou. E a gente demonstrou o seguinte, ó, 0,7 não é 7 sobre 10? Então eu posso transformar essa divisão numa diferença, né? Quem? Log de 7 menos log de 10. Sacou? Olha aqui, ó, 0,7 é 7 décimos. E a gente viu que o logaritmo transforma a diferença, aliás, o quociente em diferença. Muito bem. Agora a questão está resolvida, porque eu estou com menos log de 4 igual a t multiplicando pelo log de 7. Isso daqui é quanto, ó? A gente sabe que quando não tem nada, a base é 10. Quem eu elevo 10 para dar 10? É 1, professor. Se eu elevar o 10 a 1, dá 10. Perfeito, então é 1. Mais uma para você pôr na tábua do seu coração, agora que a gente demonstrou essa nova propriedade. Ó. Toda vez que logaritmo e base forem iguais, a resposta é 1. Tudo bem? Porque é o número que eu elevo embaixo para dar em cima. Para dar o mesmo tem que ser 1, não tem outro. Acabou, né, pessoal? Vamos dividir os dois lados por esse cara aqui, ó, que está enchendo o saco do t. Então vai ficar menos log de 4. Vou até trocar, né? Se a igual a b, b igual a a. Né, o espelho. Então, eu vou ficar com t igual a menos log de 4 sobre o log de 7 menos 1. Quando eu olho a resposta, não tem. Aí você fala, ih, errou. Não, calma. No concurso mesmo você fala, ih, errei, vou apagar e fazer de novo. Não, calma, respira fundo. Se eu multiplicar isso aqui por 1, não altera, né? Olha só, um dos apelidos do 1 é esse aqui, ó. Menos 1 dividido por menos 1. Concorda? Dividir menos 1 por menos 1 dá 1. Então, multiplicar por 1 não altera. Vamos multiplicar. Troca o sinal, né? Vira log de 4, estava menos, vira mais, log de 4. Embaixo, esse mais log de 7 vira menos. E esse menos 1 vira mais. Posso trocar a ordem deles, inclusive, ó. Pronto, olha lá, ó. Quem é o valor de t? Alternativa C de casa. Simples assim.